Quais são os segredos, então, assim, para compartilhar com os nossos amigos da Novo Tempo, que vocês podem dizer, segredos para ter uma boa comunicação, tanto na fala, na expressão, nos sentimentos, nas emoções? Quais são os segredos? Eu diria assim, Alice, primeiro, eu preciso falar quem eu sou. Depois eu preciso falar quem você é. Depois eu preciso falar o que eu sinto em relação a você. E finalmente eu preciso falar o que eu sinto quando eu estou com você. As mulheres, elas sempre esperam isso da gente. Tem marido que vive com a mulher 30 anos e a mulher não sabe quem é um cara. Ela não sabe onde a conta, em que banco ele tem conta. Às vezes, Se ele às morrer, vezes não sabe onde ele trabalha. Exatamente. Não Ele, conversam, assim, ele é um né? estranho. Né? Então eu preciso falar quem eu sou. Eu preciso contar isso para você. Depois eu preciso falar quem você é. E não existe pessoa melhor nessa vida do que o nosso cônjuge. Nosso cônjuge nos revela assim de uma forma incrível que às vezes nem os pais sabem, não é verdade? É fato. Então eu preciso dizer para você quem você é. Depois eu preciso dizer para você o que eu sinto em relação a você. Olha, o seu cabelo está bonito desse jeito, olha essa roupa, né? Não ficou legal, ficou legal. Isso, tarará. E finalmente, olha, quando eu estou do seu lado, eu sinto isso, isso e aquilo. E a sobrancelha? Lá. Então, esse tipo de comunicação, eu acho que é a mais profunda que existe entre os seres humanos. Porque você revela quem você é e revela para o outro como um verdadeiro espelho. Você sai daquele negócio só, me passa o sal, Isso. bom dia, boa tarde, boa noite. Você começa a dizer das suas emoções, dos seus pensamentos, dos seus sonhos, dos seus planos, dos seus projetos. Perfeito. E assim você vai entrando em sintonia de fato com E ele. tem adolescente que conversou com a gente, com a Alice especialmente, que diz que não, mora com o pai, com a mãe, mas não sabe quem é o Só pai divide dele. a chave da mesma porta, né? Mas ama, respeita, Mas não sabe quem não é. sabe quem é, não sabe os gostos, porque eles não têm esse diálogo. Um dia eu me preocupo, já que você falou isso, um dia eu me preocupo, pastor, me diga quem é meu pai. Eu digo, seu pai, claro, seu pai mora na sua casa. Não, ele mora na minha casa, ele faz isso, mas eu não sei de verdade quem ele é. Me diga quem ele é, por favor. Olha que situação complexa, né? E era um bom homem, não era porque era mau, não. Sim. Era um bom homem, dedicado, um bom cristão, trabalhador, Provedor, dedicado, provedor, tal, mas ele simplesmente não entendeu essas nuances da vida, né? E depois de poucos dias, acho que 2 semanas, o pai me procurou dizendo, eu estou perdendo meu filho. Eu falei, como perdendo teu filho? Eu estou perdendo teu filho, meu filho. Então, para tudo, pega teu filho, põe no carro e sai com ele, porque ele tem muita coisa para dizer e só você pode ouvir. Isso. E ele pôs o menino no carro. Nessa época, hoje eu moro em Brasília, mas eu morava em São Paulo. Ele disse, quando eu me dei conta, eu estava em Curitiba. Para quem não conhece, essa distância são 400 quilômetros. Quando eu me dei conta, eu estava em Curitiba, saí dirigindo sem direção, como você me disse. Mas foi tão bom, eu fiquei uma semana com meu filho. Conversou Contei tudo, minha mas- história, disse quem eu era, como não era. E voltaram maravilhados. E a vida do garoto foi transformada, porque o pai finalmente entendeu, né? E eu gosto de colocar isso porque são bons homens, boas mulheres, né? Não são pessoas más, mas que não entenderam como expressar, como comunicar com as pessoas que ele ama, o sentimento que ele sente por eles. Então, nós podemos falar para o pessoal aí de casa, se você está passando por um problema similar, que o seu filho está distante de você, não é porque você não trabalhou tudo isso que a Ingrid contou, que o Marcelo contou, Começa agora, né, né? tem tempo ainda, dá para resgatar muita coisa ainda, como aconteceu com esse garoto. Então, pega seu filho, né? Ele tinha ou 18 sua anos na filha, época, o rapaz, traz para conversar, ainda dá tempo de resgatar muita coisa ainda, né? Deixa eu colocar um outro aspecto agora, porque o tempo é muito rápido aqui. Quais são, na vivência de vocês, né, tanto na área da educação e como família, quais são os inimigos dessa comunicação, dessa boa comunicação, dessa forma de expressar o amor que deve haver dentro do lar? Quais são os inimigos? Eu falo? Você começa e ela complementa. É que lá em casa, em geral, eu falo bem mais e ela é mais recatada. Então, Para dar certo é assim, Para dar né? para Eu combinar, né? escuto mais, Olha. Geralmente o mais para sábio entender escuta. melhor. Então, aqui, ó, nós duas. sim, tá tudo Tá certo. tudo certo, né, Marcelo? Mas eu diria assim, primeiro, né, eu tenho que querer me comunicar. Tem pessoas que se recusam, elas não querem falar. Não é que ela não sabe, é que ela não quer. Isso, ela não quer.
Você pode até ter bons exemplos em casa, pais que ensinaram você a falar, mas tem gente que simplesmente se recusa. Ok. Eu não quero falar, eu não quero dizer. Paciência. Né? Existem maridos assim, existem esposas assim, existem filhos desse jeito. Né? Aí o que você vai fazer? Você não vai abrir o outro com um torniquete, você não vai fazer isso. Simplesmente, você não quer falar? Que pena. Você vai perder e eu também vou perder. Todos nós vamos perder. Né? Outra coisa também que eu acho é o seguinte, existem linguagens de comunicação. Tem pessoas que elas são muito mais auditivas, tem pessoas que são muito mais observadoras. Certo. Tem aquele outro que é muito mais expressivo, né? Fala com os braços. Tem aquele que fala com o quê? Dando presente. Então eu tenho que saber qual a linguagem que o outro... Não é que o outro não está falando comigo. Às vezes ele está falando, mas não é daquele jeito que eu espero. Tem gente que nunca vai ser verbal. Então, o desafio que pode ter dentro de casa, com o esposo e esposa, o pai e o filho, é que eu tenho que tentar, então, Marcelo, aprender qual é a linguagem do outro para eu falar com ele. Exato. Porque se eu tenho um filho adolescente, eu tenho uma esposa do meu lado, um esposo do meu lado, e eu também não quero aprender a linguagem dele, eu nunca vou conseguir alcançar o seu coração. Né? Então, essa observação deve ser muito interessante para eu tentar aprender a linguagem dele. Sim. Isso se chama amor, né? Quando eu me coloco na posição de dizer assim, eu vou entender você para me comunicar com você. É o que a mãe faz. A mãe, ela se rebaixa ao filho, diz assim, qual é o jeitinho que essa criança vai se falar comigo? É assim que a criança entende. Minha mãe me ama porque ela fez isso um dia comigo. Eu não falava. E ela se comunicou comigo. E a criança passa a fazer o quê? Toda criança passa a falar. Estou aqui com duas alfabetizadoras, não é verdade? A criança fala por quê? Porque ela percebe, não adianta mais esse negócio de limpar. Essa linguagem não adianta mais. Agora eu vou falar para eu me comunicar com a minha mãe. Para eu ir além. Isso, porque eu quero saber tudo aquilo que ela tem para me dizer. E eu também tenho coisas para falar para ela. Ingrid, o que mais que pode ser como um inimigo que vai atrapalhando a comunicação lá dentro de casa? Eu acho que a pessoa precisa se destituir das verdades. Porque muitas vezes, quando o cônjuge ou o filho fala alguma coisa dentro daquilo que ele colocou, né, de não querer escutar, muitas vezes eu nego a comunicação dele. Eu nego o sentimento, eu não aceito a verdade dele. Então, ao invés de eu escutá-lo, eu mais falo, eu imponho as minhas verdades. Né? Então, eu acho que se destituir do seu eu, das suas verdades, é importante para poder entender o outro. E a questão da prioridade. Se a prioridade não for a comunicação, se a prioridade não for a família, outras coisas virão. É o meu mergulho no trabalho, é o meu mergulho no lazer. A tecnologia. Na tecnologia. Me escondo atrás de muitas coisas, né? Me escondo, porque é cômodo, né? Porque também tem essa questão do medo de enfrentar problemas. Porque se eu me comunico... Eu vou descobrir que tem eu vou me expor. E vai descobrir que tem problemas para resolver. E isso, vai haver confrontos, e eu não quero esse confronto. Então, eu vou fugir para a tecnologia, ele está lá quietinho, eu estou aqui quietinho. Aqui no celular, estamos em paz. Tudo certo. Mas estamos morrendo. Um bom exemplo é aquele assim, a filha principalmente, chega para o pai e fala, pai, você me explica sobre sexo? Não. Imagina que eu vou falar sobre sexo com meu filho. Porque eu quero negar que meu filho tem sexualidade, porque um dia eu não quero me deparar para a minha filha chegar em mim e dizer, pai, eu estou grávida. Então, não fala-se sobre esse assunto. Aí a criança faz o quê? Vai buscar lá fora, no pior lugar do mundo, sobre a questão hoje na internet, da sexualidade. né? Exatamente. E se não tem comunicação, não tem conversa, eles vão buscar em outras fontes. Claro. E na falsa comunicação, porque às vezes estão lá na internet falando com o mundo inteiro e não tem amigos, está sozinho, está isolado, está com depressão, né? E tantas outras coisas que eles aprendem na internet. Né? A gente pode pensar também na questão do abuso de poder, né? Se alguém é um abusador de poder, não que vai massacrar ou machucar o outro, mas abusa do poder, o outro se cala. Se eu sou um sarcástico, né, tudo leva na gozação, o outro se cala. Se eu sou cruel, o outro se cala. Se eu sou muito, faço graças demais, o outro se cala. Então, tudo que eu exagero na minha comunicação, na minha forma de agir, vai interferir na forma como o outro vai se relacionar comigo. Se eu percebo que o outro é o dono da verdade, então eu vou dizer para quê para ele, se ele é o dono da verdade, né? Tudo ele se sabe. eu vou dizer, ele já sabe, eu vou dizer o quê? Se eu vou dizer e vou ser julgado, então eu prefiro ficar calado, Porque eles né? são desinteressados, ele nunca se interessa naquilo que você fala. Para que eu vou falar?
né? Você sempre olha para minha cara e diz, não, você é tonto, você é bobo. Falando uma bobeira dessa. Onde já se viu contar uma história dessa daí? Então eu não falo mais, né? Simplesmente fico quieto. Vou falar com quem vai me ouvir. Isso. Não é? Vai procurar. Como o tempo está acabando, eu queria que você, com a sua arte de comunicador, em 30 segundos, depois você, professora, olhasse ali e desse assim, umas 2 ou 3 dicas fundamentais para uma boa comunicação na família. Bom, amigão, digo para você que é pai como nós que somos aqui, para você que é mãe e também para você, filho, lembre-se, o amor está em se comunicar. Então, use o talento que Deus te deu para falar, para dizer e para expressar da melhor maneira possível que você já sabe fazer. Todos os seres humanos adultos, eles chegaram na vida adulta porque sabem falar, sabem se comunicar. Então, se entregue na mão de Deus e, obviamente, refine essa capacidade. E Deus vai usar você para tornar a vida do outro mais feliz. E ao chegar essa comunicação lá, ela vai voltar para você, te tornando uma pessoa muito mais feliz do que você já é. Então, se dedique a se expressar e a se comunicar. Deus vai te abençoar. Ingrid. Oi. Eu aconselho a vocês a ouvir, foi a minha fala desde o início. Vamos lá. Ouvir o cônjuge, ouvir o filho, sem preconceitos. Porque quando você escuta sem preconceitos e sem o julgamento, como a professora Alice falou, você permite que o outro se expresse de uma maneira muito natural e espontânea. E aí você consegue realmente estabelecer um diálogo gostoso com a sua família. O tempo acabou, Tininha. E falar, não pode esquecer de um detalhe, falar... Tininha, vamos lá. Então, precisa Tininha, de com a palavra tempo. final, Tininha. Tininha, com a palavra final. Fala, Tininha. Para falar, para se comunicar, para ter uma boa comunicação entre filhos e pais e tudo, tem que gastar tempo, né? De repente, colocar na rotina da família, né? Sim, tem que colocar na agenda, tem que deixar um espaço para você estar com a sua família. E um dos melhores lugares, eu acredito, e pelo que a gente tem ouvido por aí, lido, um dos melhores lugares para se conversar é na hora que você está fazendo uma refeição. A mesa é o melhor lugar. Tininha, Sim, é como a gente, né? Tininha é sempre uma boa companhia, o povo está aqui, pá, acabou. Tininha é uma boa companhia, fica um pouco com vocês e eu vou falar um pouco com nossos amigos da Novo Tempo. Ok? Muito obrigado pela visita, viu? Então, como vocês viram, é uma coisa bonita, uma coisa linda, mas não é fácil estabelecer uma comunicação que seja franca, aberta, direta, positiva e abençoada entre os membros da sua casa. Mas a Bíblia diz o seguinte, no livro de Amós, no capítulo 3 e o verso 3, diz assim, ó, andarão 2 juntos, se não houver entre eles um acordo. Como estabelecer um acordo entre esposo, esposa, pai e filhos, os pais com os filhos, se eles não param para conversar? Se não param para expressar suas emoções, o que pensam, o que sonham, o que querem. Mas muitas vezes nós dizemos o que queremos, mas fazemos da forma errada. E a boa comunicação requer amor, atenção, respeito, cuidado, medir as palavras, escolher a hora certa, a forma certa, especialmente o momento que eu tenho que parar de falar para escutar o que o outro tem para dizer. E Deus me ensina isso através da oração. Ele diz, olha, Alice, você quer falar comigo? Eu vou estar todo o tempo disponível para te escutar. Quando você precisar, angustiado, alegre, feliz, vem que eu vou te ouvir. Pega a sua criança pequena, coloca na sua perna, escute o que ela tem para dizer. Pega o seu adolescente, dê um abraço, fala, filhão, o que posso fazer por você? Onde você quer ir? Vou com você, com a sua esposa, querida, diga-me, como foi seu dia? Será uma bênção poder escutar você. Nesse momento estabelecemos concertos que serão para a eternidade. Quero orar com você para que Deus dê a você sabedoria para esse momento de intimidade na sua casa. Pai de amor que está no céu, somos gratos por teu cuidado. Obrigado porque o Senhor sempre nos escuta e nos comunica através da tua palavra as verdades que o Senhor quer que eu aprenda. Que eu possa ser uma bênção na minha casa, ouvindo e dizendo com amor e expressando tudo que queremos dizer para construir uma relação positiva e saudável. Em nome de Jesus. Amém. Ficamos por aqui. Semana que vem tem mais Lar e Família, feito com muito carinho da nossa família para a sua família. Um forte abraço, a gente se vê.